falar agora de um outro assunto. Vamos falar sobre saúde e as repercussões e pandemia. O adiamento da análise da votação do uso do kit Covid pela Comissão de Incorporação de Tecnologia do SUS repercutiu ontem na CPI da pandemia. Você, inclusive, acompanhou aqui no Live CNN. A decisão foi tomada pelo Dr. Carlos Carvalho, médico pneumologista e coordenador da UTI respiratória do INCOR. Para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar com ele, o Dr. Carlos. Doutor, muito bom dia para você. Obrigada por nos atender. Bom dia, Marcela. Bom dia, Daniel. Obrigado pela oportunidade de esclarecer algumas dúvidas. Uma delas eu já gostaria de esclarecer. Não fui eu quem autorizou a retirada de pauta da discussão. Foi a reunião da Conitec que retirou de pauta. Eu solicitei a retirada. Por quê? Oi? Por que motivo o senhor pediu a retirada, a suspensão ali? Por que motivo? Isso. Veja, esse documento ele vem sendo trabalhado, esse e outros, nós estamos trabalhando na criação de uma linha de cuidados para os pacientes com Covid-19 desde abril desse ano. Então, já 4 documentos foram apresentados em 2 sessões da Conitec e aprovados, ficaram em consulta pública. Ontem estava em pauta mais 3 documentos que seriam apresentados, 2 pela segunda vez, que foram apresentados e foram aprovados, e o terceiro documento que seria discutido ontem era o documento do tratamento farmacológico pré-hospitalar. E nesse final de semana eu tive acesso a um artigo que foi publicado no final do mês de setembro, agora, um artigo onde testou-se em pacientes pré-hospitalares uma associação de anticorpos monoclonais que ajudam no combate do vírus. E eu, Carlos, pessoalmente fiquei com a impressão de que o resultado desse estudo poderia impactar nos nossos resultados que havíamos apresentado e entregue para a Conitec. E o nosso documento foi baseado nos artigos que foram publicados, em tudo que tinha na literatura, desde janeiro do ano passado até agosto desse ano. Então, esses artigos publicados em setembro não estavam devidamente avaliados pelo nosso grupo. Então, eu fiquei com a ideia de que possivelmente nós pudéssemos fazer uma reavaliação desse artigo e poderíamos mudar as nossas conclusões. Então, eu apresentei isso na reunião da Conitec, os membros da sessão discutiram e concordaram em nos dar um prazo adicional. Então, nós pretendemos, nessas 2 próximas semanas, fazer a avaliação de todos os trabalhos científicos que foram publicados ao longo do mês de setembro, incluir aqueles que forem pertinentes e forem mais importantes e apresentar, se conseguirmos fazer isso nessas próximas 2 semanas, a presidência da Conitec se comprometeu a marcar uma reunião extraordinária para fazer a discussão desse tema. Senão, ela fica automaticamente para discussão na plenária da primeira semana de novembro. Então, é nesse pé que está. Doutor, dada a urgência da utilização do chamado tratamento precoce, mais especificamente a medicamentos como a hidroxicloroquina, a ivermectina, que são remédios que ainda são utilizados por médicos, inclusive do SUS, que utilizam com a autonomia que lhe é dada esse direito, esse tipo de medicamento já não teria que ser votado o quanto antes? A retirada desses medicamentos na utilização e na orientação do Ministério da Saúde? Veja, o que nós vemos trabalhando desde de abril, esse grupo de pesquisadores, de professores, que nós temos trabalhado nesse período todo na discussão e na apresentação das melhores práticas para o tratamento dos pacientes COVID.
as melhores práticas, onde a mortalidade é maior, onde a letalidade é maior, é no ambiente hospitalar. Tanto que começamos a discussão pelo ambiente hospitalar. Então, foi feita a apresentação dos protocolos de tratamento para uso de oxigênio, para uma intubação em sequência rápida, para técnicas de ventilação mecânica, que isso é que está associado a maior mortalidade. Não existe nenhum estudo mostrando que tratamentos precoces mudem a evolução da doença. Então, sinceramente, do ponto de vista técnico, do ponto de vista médico, essa não é a nossa prioridade. Tanto que discutimos todos esses outros, nós já fizemos a apresentação de 6 partes dessa linha de cuidados, que constam 8 partes, então vai ficar restando essa parte que é menor, que é do tratamento pré-hospitalar, que realmente não tem uma importância médica mais real, e a avaliação dos pacientes que tiveram Covid e tiveram alta, a avaliação das eventuais sequelas, que é o último dado que está programado para ser apresentado agora em novembro. E, na realidade, do ponto de vista de apresentação para a classe médica de uma forma geral, existe todo um rito que é da Conitec, eu não conhecia, vim a conhecer agora que estou coordenando esse grupo de pesquisadores, que passa pela Conitec, vai para 10 dias de consulta pública e volta à Conitec. Então, acredito que isso não vai retardar em praticamente nada, uma vez que os tratamentos no ambiente pré-hospitalar não têm grande impacto na evolução. Por isso que, tendo surgido esse estudo no final de setembro, que poderia ou poderá ter um impacto aí, eu resolvi pedir para sair de pauta para podermos ver se valeria a pena incluir um detalhamento maior e uma indicação para o uso dessa medicação, desse coquetel de monoclonais no tratamento pré-hospitalar da Covid. Carlos, o estudo foi apresentado ontem na CPI da pandemia e falou-se em interferência política para o adiamento dessa votação pela Conitec. O senhor conversou com o ministro Marcelo Queiroga sobre esse assunto? Ele fez algum pedido ao senhor para essa suspensão ou o próprio presidente Jair Bolsonaro? Bom, o presidente eu não conheço, eu nunca ouvi, só na televisão e nos jornais. Com relação ao ministro Marcelo Queiroga, eu vim a conhecê-lo quando ele esteve visitando a Faculdade de Medicina da USP, logo na primeira semana depois da posse dele, e ele solicitou para a direção da faculdade a indicação de um nome de um professor que pudesse contribuir na geração, na construção desses protocolos. Como eu sou professor titular na área de pulmão e na área de terapia intensiva, o meu nome foi oferecido a ele. E, na época, ele me pediu para que fizesse essa coordenação. A última vez que eu conversei com o ministro Marcelo Queiroga foi quando ele estava em Nova York e ele testou positivo para Covid. Na minha vida, de lá para cá, não conversei mais nenhuma vez. Na minha vida toda, se eu conversei 10 vezes com o ministro Queiroga, deve ter sido muito. Doutor, eu já não tenho acesso direto a ele e eu não tenho, veja, eu sou um professor da Universidade de São Paulo, eu sou muito mais ligado ao governo do estado de São Paulo do que ao governo federal. Eu estou prestando voluntariamente um apoio ao Ministério da Saúde para criar uma linha de cuidados para tratar pacientes com Covid-19, uma vez que, infelizmente, agora atingimos 600 mil mortes e continuam morrendo 500 pessoas por dia. O que eu puder fazer para melhorar a assistência dessa população e se tiver algum estudo que mostre algum medicamento que possa trazer algum benefício, eu quero que esse estudo e que isso seja acessível para a nossa população. Foi essa a minha ideia. Se houve interpretações diferentes da minha posição, eu sinto muito.
Doutora, eu já vou passar a bola daqui a pouquinho para a nossa analista Basília Rodrigues. Antes, eu só queria questionar o senhor sobre o relatório. O relatório que seria apreciado ontem na comissão já trazia a informação de que o kit Covid não seria utilizado, não teria essa indicação para a utilização do kit Covid no tratamento da Covid-19. Essa avaliação, o senhor concorda com ela? O senhor acha que, de fato, não tem que ser utilizado e isso deve permanecer no relatório? Veja, no nosso grupo de pesquisadores e de professores que geraram esse documento, nós tivemos um acordo de que não comentaríamos nada desse documento e nem dos outros enquanto eles não fossem tornados públicos. E eles seriam tornados públicos, eles são tornados públicos no momento que eles são apresentados na Conitec. Ontem eu estava lá na reunião da Conitec, já tinha apresentado os dois outros e estava pronto para apresentar esse terceiro, quando foi me dada a oportunidade de solicitar presencialmente aos membros da Conitec esse período a mais. Então, o documento não chegou oficialmente a ser apresentado. Se houve vazamento de algum documento, eu não vi esse documento que foi vazado. Então, eu não sei o que está escrito nele, eu não sei se esse documento que foi vazado é o que nós geramos no nosso grupo. Então, eu não me sinto confortável de fazer comentários sobre o documento, porque oficialmente ele não é público. Se você está perguntando a minha opinião pessoal, Carlos Carvalho, sobre esses medicamentos, eu posso te falar a opinião a respeito do documento que vai ser apresentado ou daqui 2 semanas ou no futuro próximo na reunião da Conitec, e quando ele ficar público eu posso comentar totalmente todos os detalhes, como eu faço na apresentação da reunião da Conitec. Mas agora não seria ético da minha parte com os outros colegas, porque eu solicitei a eles que ninguém comentasse nada, eu vir a público e fazer um comentário de um assunto que foi discutido por um grupo de pesquisadores, todos respeitáveis, e eu não seria antiético com eles. Esses últimos estudos a que o senhor se refere, que embasaram esse pedido de suspensão, se referem à hidroxicloroquina, à azitromicina? Não. Certo. Basília Rodrigues já chega para essa conversa também. Oi, tudo bem? Muito obrigada pela entrevista. O senhor está com uma baita de uma responsabilidade. Acho que é difícil dizer que não está se sentindo pressionado, né, de algum desses lados da notícia. Doutor, sendo bem direta, se o senhor pegasse Covid-19, o senhor tomaria hidroxicloroquina? Sendo bem direta, se vocês... eu já fui entrevistado algumas vezes ao longo desses quase 2 anos de pandemia, e eu deixei sempre bem claro que eu nunca receitei hidroxicloroquina para nenhum paciente meu. Essa é minha posição desde o início e essa é uma opinião pessoal. Não significa, esse documento é um documento que mais de 20 pesquisadores e professores geraram. Então, não significa que a minha posição pessoal ela seja imposta na geração desse documento. De novo, a minha posição pessoal é uma coisa. Se vai um paciente no meu consultório e para ser atendido, eu tenho uma responsabilidade com ele e, nesse período, eu tive a oportunidade de atender bastante pacientes e eu nunca utilizei esse tipo de medicamento. Mas cada um tem a sua responsabilidade perante aos seus pacientes. Tá certo. Agora, de novo, eu não estou comentando o resultado que está nesse documento que ainda não foi tornado público. O que vazou não fui eu que vazei, não sei quem vazou, não vi esse documento e não posso afirmar que o que está vazado é aquilo que escrevemos, porque eu não tive acesso a isso. Tá certo. Então, a gente conversou com o Dr. Carlos Carvalho, médico pneumologista e coordenador da UTI respiratória do INCOR. Também é responsável aí pela Comissão de Incorporação de Tecnologia do SUS. Muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade, doutor. Obrigado pela oportunidade de esclarecer. Lembrando, eu não sou coordenador da Conitec, eu sou do protocolo
a pedido do Ministério da Saúde do protocolo de cuidados do paciente Covid. A Conitec é um órgão oficial ligado ao Ministério da Saúde, que eu não faço parte, eu não sou membro da Conitec, tá bom? Só para esclarecer. Tá ótimo, obrigada.